Bom, muita gente sabe o meu início na Umbanda. Agora, você sabe quais foram as situações de mediunidade que eu vivi antes da Umbanda? Momentos em que eu fui médium e não sabia, que eu fui médium e nem sabia o que significava mediunidade. E tenho certeza que você vai se identificar. Vamos conferir? Então, bora pro vídeo! Um salve com muita alegria, família Umbanda Boa! Este é o vídeo de sábado! Galera, como é gostoso estar aqui, sempre sábado um vídeo com conteúdo maior que você conhece. Mas nós somos um canal de religião e neste momento eu peço que os orixás e guias se abençoem de forma que todo e qualquer mal que esteja em você ou contra você que caia por terra e que você receba toda a bênção, a luz e o axé que você precisa para restaurar o seu equilíbrio e a sua felicidade. Bom, galera, você já sabe como é que funciona, né? É assim que a família cuida da família. E se você ainda não faz parte da família, eu convido você. É só clicar no botão inscrever-se, se inscreve no canal e venha fazer parte da família Umbanda Boa. E existem mesmo alguns vídeos aqui no YouTube que contam o meu início na Umbanda. Mas nesse vídeo aqui eu quero levar um papo diferente. O papo é o seguinte: será que existia algum sinal, né, algum sintoma que mostrava que eu já era médium mesmo antes de eu entrar na Umbanda? E quais foram as situações que eu vivi que já indicavam essa mediunidade? E uma coisa eu tenho certeza, pessoal, quando eu lembro do meu passado antes da Umbanda, fica muito claro que eu já tinha essa mediunidade muito antes da Umbanda, muito antes de eu entender o que era isso. E tenha certeza que tem muita história para contar e eu quero dividir as principais, as melhores com você no vídeo de hoje. E olha, galera, é claro, eu deixei a melhor de todas as histórias pro final. Fica ligadinho até o final do vídeo, você vai ver que bacana que vai ser as histórias e como que eu vou fechar esse vídeo. Tenho certeza que você também vai se enxergar na minha situação, que você vai se identificar. Mas agora eu quero saber de você. Qual a sua história de mediunidade antes da Umbanda? Você via espíritos? Você ouvia espíritos? Sofria ataques espirituais? Desdobrava espiritualmente quando dormia? Ou isso pode acontecer até hoje? Ou sentiu em algum momento da sua vida, no seu dia a dia, que você não era você? E eu tenho certeza que você tem pelo menos uma história para contar para a família. E pessoal, galera, não tem esse a minha história é muito simples, a minha história é sem graça. Não, todas as histórias são interessantes e eu vou contar para você um segredo. As histórias mais simples, mais corriqueiras, mais cotidianas é a que gera maior identificação nas pessoas. Deixa a família saber a sua história, conta a sua história para a família e você vai perceber quanta gente que vai se identificar com o seu comentário. Então, sapeca nos comentários a sua história para nós. E eu acredito que a primeira coisa que eu vivi que já denotava, que já poderia denotar alguma mediunidade, foi logo aos 5 anos de idade, quando eu sofri um ataque convulsivo que durou 25 minutos. E olha, pessoal, eu sei que as pessoas não têm muita ideia de isso, e eu sei que as pessoas não têm ideia se 25 minutos é muito, é pouco, e eu posso falar para você, é absurdamente muito, né? Aliás, os médicos nem acreditavam que eu tinha ficado todo esse tempo em convulsão. E o que acontece? Fui atendido no hospital, meus pais me levaram para o hospital, eu fui atendido, e claro que os médicos não tinham a menor explicação para dizer o que é que eu tinha. Inclusive, eu me tratei constantemente até os 14 anos de idade, tomando medicamento, e os médicos eram simples, né? Eles eram diretos falando: olha, pode ser que nunca mais aconteça, pode ser que aconteça amanhã, pode ser que aconteça daqui a 10 anos. Assim eu passei a minha vida. E a gente sabe, para quem já fez o curso Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico e até o curso de Teologia, que estão com as matrículas abertas, inclusive, tá? O pessoal sabe que esta coisa desses problemas de saúde que não tem explicação pela medicina, problemas que se instalam e desaparecem, a pessoa fica doente e se cura sem nenhuma explicação, que a medicina não consegue explicar, já pode sim ser um sintoma de mediunidade. Já aos 12 anos eu participava de um grupo escoteiro e no retorno de um acampamento eu tinha já um outro moleque que pegava muito no meu pé. E no retorno, nós estávamos no ônibus retornando de um acampamento, ele começou do nada a me xingar e ofender a minha mãe. E eu não sei exatamente o que aconteceu, galera. Quem sabe que é escoteiro? Escoteiro tem um lenço, né? Um lenço vermelho que ele prende com um anel, né? Ou com um nó.
normalmente é um anel, que eu peguei esse menino, peguei pelo lenço e pela gola ao mesmo tempo, peguei ele aqui e ergui ele assim, eu falava, fala de novo o que você falou, fala! E daí aquele desesperado, o pessoal do deixa disso, não, para com isso, que loucura é essa e tal. E o que é curioso? O curioso é entender que ele era mais velho que eu, maior do que eu, e lembrando que força física nunca foi o meu forte, nunca foi um dos meus melhores atributos. A parte boa dessa história é que, pelo menos no grupo escoteiro, nunca mais ninguém mexeu comigo. E só para a gente contextualizar aqui, eu deixei o grupo de escoteiros aos 13 anos e migrei para um grupo de jovens da Igreja Católica. E durante toda a adolescência eu fui meio rebelde, tinha sempre sonhos de grandeza, mas tinha uma coisa que não mudava, que foi verdade a minha vida toda. Eu sempre tive muita fé e sempre fui muito religioso. E aos 17 anos, eu já percebi que a Igreja Católica já não respondia mais às minhas perguntas, né? E nessa fase de 17, 18, 19, eu já começava a flertar com outros caminhos, de procurar uma resposta fora da igreja que eu frequentava. E foi nessa época que eu comecei a buscar, né, gente? Que eu fui fazer experiências. Fui em vários centros espíritas. Para mim não dava certo, eu dormia. Já falei isso várias vezes, eu dormia. Fui procurar outras religiões. Fui na congregação cristã, mas fui na presbiteriana, que na época me atraiu muito, porque a parte musical da presbiteriana era muito bacana. Eu já tocava na igreja católica, então para mim era muito bacana. E até em palestra de ufologia, eu fui parar. Nessas minhas buscas, eu também comecei a fazer aulas de Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial mais contemplativa, mais meditativa. E no final de uma dessas aulas de Tai Chi, o professor dava um exercício de relaxamento. Então ele falava, fecha seus olhos, imagina, tá? E você ia sendo levado, né, pelas palavras do professor. E chegou uma hora eu comecei a fazer isso aqui, estava com o olho fechado, e comecei a balançar para frente e para trás. Para frente, estava tão gostoso, sabe? Eu ficava, nossa, que gostoso. Daí o professor, como era um exercício curto, ele falou assim, olha pessoal, vamos voltando, agora você está voltando, tá? E eu abri o olho, só que eu não conseguia mais parar. E eu ficava naquela situação, né? Você só conseguia mexer o olho, não conseguia falar, não tinha controle do corpo. O corpo continuou indo para frente e para trás. E até que todo mundo foi embora, o professor, graças ao Oxalá, ele era espírita e ele viu o meu desespero, né? Que eu não conseguia parar. Ele pegou na minha mão e fez uma oração e falou, vou pedir ao irmão que está junto com o meu amigo aqui, que se aparte dele nesse momento, para que ele possa retomar o controle do corpo, para que ele possa voltar ao normal. E assim foi, e assim passou. E aquilo me assustou, e eu lembro que ele falou muito claramente, ó, procura um centro espírita, que isso tem cara de mediunidade. E isso aí, pessoal, ainda estamos apenas no começo. Aos 21 anos, na companhia de um amigo, eu montei a minha primeira empresa. No início era um estúdio de artes finais, que acabou se tornando uma agência, se transformou numa agência de publicidade, que por sinal existe até os dias de hoje. Em um ano de eleição, né, num ano eleitoral, a gente resolveu montar uma serigrafia, um silk screen. Para quê? Para poder vender produtos para os candidatos, né, daquele ano. Era uma eleição municipal, ainda me lembro bem disso. E a gente lá estampava de tudo, né, pessoal? Então a gente estampava desde lona, estampava faixa, adesivo, estampava isqueiro, pente, caneta, estampava porta-título, enfim, uma série de objetos voltados, né, para a campanha política. E isso, galera, foi muito bom, nos ajudou a ganhar dinheiro. A gente montou a serigrafia com apenas 2 funcionários, e a gente ganhava um bom dinheiro. Mas chegou uma determinada semana, tudo passou a dar errado na bendita serigrafia. As telas não ficavam bem reveladas, os funcionários não encontravam bem a tonalidade das cores, aí o cliente reclamava. As estampas vinham com erros e falhas, tinha produto que a gente podia limpar, tinha produto que você perdia o material. E isso deu um prejuízo absurdo pra gente. E eu, nessa época, era responsável pela parte financeira da empresa. Eu já estava de cabelo em pé. Primeiro, pelo prejuízo direto que a empresa estava tendo. Segundo, nós não conseguíamos finalizar pedidos, não conseguíamos entregar pedidos, não tinha faturamento. E na semana seguinte, os problemas continuaram. Um certo dia que eu já estava bem farto dessa situação, né, para não falar, estava de saco cheio dessa situação, eu fui no final da tarde até a serigrafia, dispensei os funcionários meia hora mais cedo, a serigrafia parava às 18 horas, cheguei lá às 5h30 e falei, pessoal, pode ir embora,
Tava tudo dando errado, não tinha o que continuar fazendo lá. Os funcionários ficaram meio assim, estavam preocupados porque sabiam do prejuízo e o risco de perderem o emprego, né? E eles foram embora, eu fechei a porta, porque nós tínhamos, era um salão à parte do nosso escritório. Eu fechei a porta do salão, entrei lá dentro, me ajoelhei bem no meio do salão e comecei a rezar. Comecei a rezar. Eu era lembrando que eu ainda, para todos os efeitos, eu era católico, eu ainda não conhecia a Umbanda. E comecei a rezar pedindo para Deus acabar com aquele mal, com aquele suplício, que se tivesse alguma coisa impedindo que as coisas realmente acontecessem, que esse mal fosse, sei lá, que Deus retirasse esse mal, né? Que abençoasse as máquinas, os funcionários, os produtos, tudo, né? Nossos equipamentos, tudo que a gente tinha, para que eu pudesse voltar a ter uma boa produtividade dentro da serigrafia. Num determinado momento que eu estava rezando, eu tive uma vontade meio, assim, não consegui controlar. Era uma coisa que tive muita vontade de erguer o braço direito para cima, assim, e comecei a mexer o braço, assim, né? Movimento circular, e comecei a mexer o braço e continuei rezando, sempre com a cabeça baixa e rezando, e fazendo isso aqui com o braço, né? Em determinado momento eu resolvi abrir o olho e olhar para cima. Quando eu olhei para cima, eu tive meio um susto. Por quê? Quando eu olhei para cima, tinha assim um tipo um redemoinho negro, assim, sabe? Coisa escura, né? E aquele redemoinho tava girando. E eu tava ainda com o braço girando, né? Aí eu parei, de repente eu desci a mão e bati a mão no chão e puf, o redemoinho desapareceu. O resultado de tudo isso, eu saí meio com medo de lá, tá? Porque eu saí de lá, já estava escuro, fiquei meio aturdido, né? Meio, sei lá, sem saber entender o que estava acontecendo. E fui embora. No dia seguinte, os funcionários entraram na serigrafia e tudo começou a dar certo. E essa história é tão curiosa que eu estou contando hoje para vocês, que o meu sócio encontrou um desses ex-funcionários recentemente. E ele falou, poxa vida, aconteceu um negócio muito louco quando a gente tinha serigrafia, né? Quando eu trabalhava na serigrafia. Não sei o que o Márcio fez lá. E não sei o que aconteceu, estava tudo dando errado. O Márcio fez um negócio lá, que não sei até hoje o que ele fez, que tudo passou a dar certo. Isso marcou tanto na cabeça do funcionário que ele lembra disso. Olha, gente, sem mentira nenhuma, 30 anos depois, que loucura, né? Mas você quer mais? Vamos dar mais para você. E eu vou contar mais história para você, mas existe uma pequena condição, né, galera? Clica nesse joinha, clica no like. Clica no like agora, depois você esquece, você sai do vídeo, alguém te chama, se tem alguma coisa para fazer, clica no like agora, que só fortalece o nosso trabalho e me dá cada vez mais desejo, vontade de continuar trazendo conteúdo e histórias aqui para você. E como eu falei, né, nós tínhamos uma agência de publicidade, era uma boate, né, que eu abri em Sorocaba, né? Era tipo numa danceteria e que o proprietário contratou a gente para fazer todo o trabalho de logomarca, todo o trabalho do evento de inauguração. Então foi toda a nossa agência que fez na época. E claro, quando chegou, né, a data da inauguração, nós estávamos lá, estava lotado o lugar, foi um sucesso. Nós éramos em 3 sócios da empresa. E um dos sócios, ele bebia, quando ele podia, ele bebia bastante. Não bebia sempre, mas quando podia, ele bebia. E daí um pessoal de repente chegou até mim e falou assim, Márcio, olha, seu amigo lá, ele vai apanhar de segurança. Eu falei, o quê? Eu fui que nem um raio, né? Eu falei, onde é que ele tá? Tá perto da porta de entrada. Quando eu cheguei lá, eu vi, o segurança era um rapaz bem grande, né? Bem forte. Esse meu amigo era bem franzino, né? Eu vi que ele já estava gritando com ele assim, sabe? E eu percebi que esse meu sócio, ele estava realmente embriagado, estava alcoolizado. E com certeza, né? Hoje mais do que nunca, sei que ele provocou o segurança, né? Mas quando eu vi que o segurança estava prestes a agredir o meu sócio, eu rasguei no meio dos dois assim, falei, vai pra lá. E peguei e falei, aqui não, se for bater nele, vai bater em mim primeiro. E quando eu fiz isso aqui, o segurança, nossa, sabe aquele brutamonte mesmo, cara? Aquele cara forte, malhado da academia, o cara parou assim e começou a chorar e saiu chorando. Eu falei, alguém explica para mim o que aconteceu, porque eu não estou entendendo nada. E é bem curioso, isso realmente aconteceu. E assim, eu lembro que uma coisa me chamou muita atenção nesse dia, a velocidade que eu me desloquei de um lugar para outro. Olha, parecia assim, coisa de filme. Porque assim, parece que foi num milésimo de segundo, parecia que eu pisquei o olho, eu já estava na frente do cara, já estava fazendo assim, aqui não! Vou bater nele, vai bater em mim primeiro. Que situações, né? Situações curiosas. E é uma situação do dia a dia. Eu não senti propriamente dito, eu não sabia o que era uma incorporação, a influência de um guia, eu não tinha a menor ideia do que era mediunidade, eu não conhecia nada desse universo. Então, para mim, sei lá, eu falei, nossa, eu sou bom mesmo, né, cara? Olha, eu erguei a mão pro cara assim, e o cara foi lá e saiu chorando, né? Eu falei, nossa, que será que ele viu, né? Ainda brinquei assim.
Acho que será que ele viu o demônio, né? Mas assim, era tudo brincadeira. Mas tem mais história. Eu tenho uma história que eu vou resumir bastante, que eu já contei em outros vídeos aqui. Um amigo meu, era muito meu amigo mesmo. Ele precisava de uma peça e que ele não achava em lugar nenhum, que ele havia ido a São Paulo e não tinha encontrado essa peça. E daí eu falei com um amigo meu, eu falei, irmão, você tem essa peça para vender? Ele falou, eu tenho duas, Márcio, eu vendo uma. E daí quando esse meu amigo foi comprar, ele falou, quanto que é? O cara que tinha a peça falou assim, na época acho que ele falou $60. E o cara que precisava, que não encontrava peça nenhuma, estava desesperado, falou, você é um ladrão, você está pensando que eu sou idiota, vai querer vender essa peça por esse preço para mim? Eu não quero comprar, você pensa que eu quero a cara do quê? Vai roubar outro. Só que aquilo me deixou extremamente mexido. Esse cara virou as costas, saiu e voltou para a faculdade, que a gente fazia faculdade na época. Eu fiquei passado, esse meu amigo falou, Márcio, não esquenta a cabeça. Eu falei, não, eu vou resolver isso. Entrei no meu carro, cheguei na faculdade, não sei como, antes que ele, lembrando que ele tinha um carro zero e eu tinha um carro caído aos pedaços. E eu cheguei no bar, coisa que eu não fazia, tá? Eu tinha conta no bar. Falei assim, japonês, põe um uísque duplo pra mim sem gelo. Eu lembro que o japonês falou assim, ô Marcião, o que você tá fazendo? Põe logo isso aí, rapaz. E eu peguei, tomei uma virada só o uísque e coloquei o copo na ponta da cabeça. Quando eu olho, esse cara estava chegando. E disso eu lembro, eu cheguei lá, já catei ele assim, e falei, seu moleque, você está pensando que você é quem? Você pede para resolver? E eu falando isso e catando, não sei, eu estava muito irado, estava muito ensandecido. Esse eu não sabia, ele vivia sempre de pochete, sabe? Ele abre a pochete e me tira um revólver. O bar estava lotado. O que aconteceu? O pessoal veio assim, sumiu do bar, né? Ficou aqueles 4 ou 5, eu e o cara. E eu não lembro, isso aqui que eu estou contando são coisas que me contaram depois do ocorrido. Ele puxava o revólver e falava assim, para com isso, Márcio, para com isso, senão eu atiro. E eu falava assim para ele assim, você não tem coragem, atira se você é homem. Você não é homem, eu vou tomar o seu revólver e vou dar uma surra em você com o seu revólver para provar que você não é homem. E tinha 5 caras me segurando e falavam assim, pô Márcio, para com isso, para com isso. Só que isso que eu andava, e os 5 caras iam juntos comigo, eles não conseguiam me segurar. Só que conforme eu dava um passo para frente, esse meu amigo, né, que estava com o revólver, dava um passo para trás. Eu falava, para, eu vou atirar. Falou assim, não, você não vai atirar, você não tem coragem. Eu vou tirar o seu revólver, vou dar uma surra em você com o seu revólver. Nunca mais você vai puxar o revólver para ninguém. E o que aconteceu? Conforme eu fui andando, ele foi dando para trás, acho que chamaram a polícia, com certeza, né, todo mundo no bar, viu ele com o revólver, com a arma. E foi, quando o pessoal viu a polícia estar chegando, ele acabou fugindo para não ser preso com uma arma lá. Até hoje não sei se essa arma era legalizada ou não. Eu voltei para dentro do bar e falei, você aí, me dá mais um uísque duplo. O japonês, o pessoal conta, né? O dono do bar disse que a garrafa chacoalhava na mão dele, assim, ele colocou. Eu bebi, virei de ponta cabeça o copo, abaixei e comecei a chorar. E daí tudo, sabe quando você levanta a cabeça, estava chorando assim, de repente eu levantei assim, enxerguei. Quando eu olhei, os 5 caras olhando para mim assim, meio de longe, assim, sabe? Tá tudo bem aí? Eu falei, o que aconteceu? Por que vocês estão olhando para mim com essa cara, né? Ô louco, Márcio, você vai falar que você não lembra o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Eu peguei o cidadão eu lembro que eu peguei ele pra gola, né? Ele falou, não, Márcio, você não lembra mesmo? Eu falei, não, porra, cara, ele puxou o revólver pra você. Eu falei, o quê? Porque eu não sou esse cara corajoso nesse nível, tá? Eu falei, o quê? Né? Ele puxou o revólver e você estava peitando ele com o revólver na mão, ele falava que ia atirar, você falava que ele podia atirar, que ele não tinha coragem para atirar. Eu falei, eu fiz isso? Eu fez. Olha que situação, né, gente? Eu não tive a menor ideia, isso me ficou bolando na minha cabeça por muito tempo. Eu perdi a amizade com esse rapaz por um tempo, acho que 1 ou 2 anos depois, ele veio atrás de mim, a gente fez as pazes e tal. Mas foi essa que foi com certeza uma das situações mais assustadoras que eu passei, porque você fica com medo, falar, eu perdi o controle a ponto de perder a consciência. Eu não entendia que um espírito poderia estar ali naquele momento, entendeu? Eu falo, como é que eu perdi a consciência de não lembrar das coisas? Como assim? E eu poderia contar para vocês aqui uma série de outras histórias, um pouco menores, sim, mas de pessoas mais velhas que vinham pedir conselhos para mim. Detalhe, as pessoas mais velhas que eu estou falando é pessoas de 25 anos pedindo conselho para mim quando eu tinha 16. De gente que adorava conversar comigo, independente da idade, porque diz que, depois que eu falo com você eu me sinto tão bem. De alterações de humor, gente, eu era muito instável, sabe? Eu explodia
na mesma velocidade que eu estava dando risada e contando piada. Eram umas coisas assim que as pessoas ficavam meio assustadas. E isso não tinha menor necessidade, não tinha explicação nenhuma para eu ser dessa maneira. De episódios que eu vivi nos centros espíritas que eu fui frequentar, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: você é médium, não é? E eu falava: médium? Eu? Tipo, como assim, né? Das pouquíssimas horas de sono que eu tirava por noite, chegava semanas que eu dormia 3, 4 horas por noite. Tudo isso eram sinais, tudo isso já eram sintomas de uma conexão espiritual que já estava efervescendo, que já estava explodindo. E eu não tinha a menor ideia do que isso representava. E volto a falar, é curioso, né, saber que tudo isso aconteceu antes de eu entrar na Umbanda e muito antes de eu entender esse universo do que é mediunidade. Mas fica claro que esse dom mediúnico me acompanha desde o dia em que nasci. E para não ficar nenhum detalhe sem explicação, eu quero dividir com você as minhas interpretações e as minhas conclusões desses episódios que eu relatei já nesse vídeo de hoje. Quanto ao ataque convulsivo, eu tive outro aos 26 anos, por uma situação de um problema muito sério que eu enfrentei na época, que eu prefiro não comentar aqui. Só que aí eu já estava dentro da Umbanda, né? Na época eu lembro que eu quis criar uma associação forçada. Mas eu entendo sim que pode fazer parte do meu combo de mediunidade, né? Essa coisa de quando eu estou sob uma pressão, muita energia me envolvendo, pode dar, sei lá, um curto-circuito na minha cabeça e eu ter convulsão. Mas não está associado a nenhuma entidade específica. Não consigo criar nenhuma associação. Já no caso do que eu levantei o escoteiro pelo lenço, assim, pelo colarinho, sendo tão novo, para mim fica claro que foi um Exu que atuou ali através de mim, né? Só que eu não tenho muitas memórias vívidas desse momento, né? Lembro que isso aconteceu com clareza, mas detalhes para eu entender qual Exu foi, não consigo. Então eu sei que provavelmente foi um Exu pela forma como eu conduzi a situação, mas não vou conseguir descobrir, né, quem foi, se foi seu Tranca-Rua, se já era seu Capa, se foi seu Exu das Matas. Exu das Matas acredito que não era, porque não é o estilo dele. Mas seu Capa, por exemplo, bateria perfeitamente, mas não consigo falar quem foi. Já na aula de Tai Chi Chuan, eu não tenho dúvida nenhuma, foi o pai Benedito da Angola mesmo naquele dia, já se revelando para mim. Já na boate, que eu fui lá na frente de segurança, eu falei: aqui não, se for bater nele, vai bater em mim primeiro. Eu tenho certeza, até pela forma, da velocidade e dessa coisa do dedo para cima, que não tinha sentido nenhum fazer aquilo, entendeu? Normalmente a pessoa normal fala: pode parar, né? Fazer assim com a mão, né? Não assim, né? Eu tenho certeza que foi o caboclo de Ogumengé que me valeu naquele dia. Já na serigrafia, é uma coisa que eu descobri, acho que um pouco antes de eu abrir o Tufra, tá? De a gente montar o Tufra. Eu tenho certeza que foi o boiadeiro que, naquele momento, eu naquele nervosismo, naquela tristeza, naquela súplica que eu estava, foi ele que atendeu o meu pedido para remover tudo aquele mal, essa coisa de virar o braço assim. É muito coisa de boiadeiro, né? Como se estivesse virando o laço. Então virava assim, virou e acabou levando tudo embora. Essa coisa de bater no chão com a mão é muito coisa de boiadeiro também. Tenho certeza que foi o seu Juvencio que aquele dia esteve presente e que já basicamente incorporou, né? Atuou através de mim mesmo sem eu entender nada. Já na história do bar, galera, foi seu Tranca-Rua das Almas. Eu sei disso pelos detalhes, dessa serenidade frente ao perigo, de não perder, que ele não perdeu a paciência. Ou se fosse seu Capa, já tinha voado no pescoço do rapaz, né? O seu Tranca-Rua, ele é tipo assim, você não tem coragem, ele é muito equilibrado, muito, sei lá, centradão, sabe? E pediu uísque, que é uma coisa que eu sei que ele gostava, ele não bebia uísque para trabalhar, porque ele achava que era uma coisa muito cara e desnecessária. Mas quando ele queria, ele pedia uísque. Ele pediu o uísque dele lá peitar. E a história do seu Tranca-Rua tem essa história de gente que realmente apontava para ele e falava: você não tem coragem de atirar. A pessoa atirava e a bala não pegava nele, a pessoa errava o tiro. Então, por toda essa situação, eu tenho certeza que essa passagem foi seu Tranca-Rua que esteve comigo. E muitas vezes nessa minha vida antes da Umbanda, me senti mais velho do que eu realmente era, mais forte do que eu realmente era, mais inteligente do que eu realmente era e até mais paciente e evoluído do que eu realmente sou. E para quem tem uma mediunidade que tem que desenvolver, que deve ser trabalhada, a vida não espera você chegar num centro espírita, chegar num terreiro, chegar até alguém que compreenda isso. Ela acontece naturalmente, de forma espontânea, na hora que você menos sente
e na hora que você menos espera. E você já passou por alguma coisa parecida? Coloca nos comentários que eu quero saber, tenho certeza que vai fervilhar de comentários. E você conhece uma pessoa que tem mediunidade e finge que não é com ela? Que tem esses mesmos comportamentos do que eu falei aqui? E que ela fala, não, comigo não tem nada? Manda esse vídeo para ela, que eu quero ver. Depois você me conta aqui nos comentários qual foi a reação dela ao assistir esse vídeo. E se você quer aprender Umbanda com quem realmente estuda, vive e ama a religião de Umbanda, estão abertas as matrículas para o curso Umbanda e Boa de Teologia, o Teologia 2.0, um curso reformulado incrível, galera. E olha, só benefícios novos, inclusive. O principal deles é o professor responder você por plataforma e por WhatsApp, mas a partir de agora, 2025, lives exclusivas para os alunos ativos de teologia. Então, é mais uma forma de você ficar com dúvida zero, de você ter todas as respostas para as suas perguntas. E eu peço a você, quer informação, quer fazer sua matrícula? Entre em contato com o Nilton pelo DDD 15 981 19 1061, pode acessar o QR Code aqui do lado, ou no primeiro comentário fixo, vai estar lá, curso de teologia, do ladinho tem um link, você clica que vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp do Nilton. Como eu sempre eu peço, me dê a honra de ser o seu professor. E esse vídeo aqui valeu, né, galera? Eu acho que valeu o seu like e a inscrição no nosso canal. Venha fazer parte da família Umbanda e Boa, já sabe, né? Clica no botão vermelho inscrever-se, mudou de cor, ativa o sininho para receber as novas notificações. Fica ligado, galera, se você for perguntas aqui, que você pode colocar suas perguntas aqui, né, nos nossos comentários, a equipe vai selecionar, e essas perguntas podem ser respondidas nos programas de segunda, quarta e sexta. Então fica ligado em todos os programas aqui do Umbanda e Boa. E eu quero convidar você para o nosso espaço de membros, R$ 7,99, com vídeos incríveis. Tem um vídeo que publicamos recentemente, inclusive, de uma interação que eu tenho aqui com o filho do Tufo, ele contando das passagens, das histórias dele, que tá bombando de fazer sucesso. O povo amou. E você também tem certeza que você quer assistir esse vídeo. R$ 7,99, você vai na página inicial do Umbanda e Boa no YouTube, ou você vai no primeiro comentário fixo que vai estar lá, curso Teologia 2.0, vai ter um link embaixo, tá? Seja membro, outro link. Clica nesse link e venha fazer parte da nossa família de membros. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao Pai Oxalá, que é o Senhor da paz, da fé e da religiosidade, que toque o seu coração, e caso você realmente tenha o dom da mediunidade dentro de você, que Ele abra os caminhos para que você encontre um espaço onde você possa ser ensinado, orientado e também possa ser cuidar e desenvolver desse dom, que é uma coisa maravilhosa. Pelo menos é o que eu sinto na minha vida, gente. Eu falo sempre, eu adoro ser sacerdote, mas eu gosto ainda mais de ser médium. Que Oxalá te abençoe hoje e sempre. Até a próxima.